Jacques, eu queria te dizer que realmente é uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Para quem não conhece o Jacques, ele é professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, possui mestrado em Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University, atualmente é também professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, membro do Conselho Deliberativo da Biblioteca Brasileira Gita e José Mindlin e do Conselho Superior do Graduate Institute of International and Development Studies, em Genebra, na Suíça. Reitor da USP entre 1997 e 2001, ele publicou uma dezena de livros e inúmeros artigos, é coordenador do projeto e autor da trilogia Pioneira e Empreendedores, a saga do desenvolvimento no Brasil. E ele tem uma capacidade incrível em transformar um assunto extremamente complexo, que é a economia, a economia mundial, a nossa pior ainda, em poesia. Ele consegue colocar esses assuntos todos de uma maneira muito simples, muito objetiva, e eu tenho certeza que hoje nós vamos sair um pouquinho mais esclarecidos sobre a situação do Brasil. O Brasil está começando a sair de uma das suas piores crises da história e a gente consegue começar a vislumbrar uma pequena melhoria. Eu tenho certeza que você, essa noite, vai conseguir nos mostrar alguns caminhos e vamos sair aqui mais aliviados um pouquinho. Então, muito obrigado pela presença e eu passo imediatamente a palavra para o Jacques, para que... Eu quero agradecer ao Rabino Sami Pinto por esse convite. A gênese desse convite foi a festa da independência do Estado de Israel. Nós estávamos juntos na Hebraica, e aí trocamos de cartões e dissemos, olha, um dia nós vamos sentar e conversar e pensar juntos. Passaram-se meses, e aí de novo na Hebraica, mas num outro salão, por um motivo que levou a gente a nos telefonar, um dia depois, aí se afirmou essa ideia de estarmos juntos aqui. Eu não imaginava que, por um motivo menos feliz e menos alegre, nós teríamos a oportunidade de reencontrar familiares, a família Mifano, que está aqui, e Sivan e os demais integrantes da família Mifano, Gilberto, são pessoas que nós acompanhamos. Eu dizia para a Andréia, filha do Yves, da conversa que nós tivemos no aeroporto, quando ele comentava comigo a estratégia da empresa dele no setor de construção, indo das grandes cidades para cidades médias em fase de crescimento. E aquilo lá foi inspirador. Eu não sei se André me dizia que essa continuidade está ocorrendo. Reencontrar, portanto, conterrâneos, correligionários, companheiros de caminhada. Vejo o professor Nelson que coube a ele orientar o meu filho, o Olivier, na Bar Mitzvah. São momentos de forte emoção. Por isso, o que eu vou pretender nessa meia hora, e eu pedi ao Rabino me avisar dentro de 25 minutos, é dar partida a uma reflexão coletiva. É claro que nós temos uma apresentação estruturada, mas eu penso que os convívios presenciais, que se fazem cada vez mais raros, são momentos de construção de conhecimento, mas também são momentos de construção de identidade. São momentos de construção de confiança mútua. Pessoas que se conheceram há muito tempo, que voltam a se conectar. E também são momentos para os jovens de todas as idades, e aí eu uso o conceito de juventude do Shimon Peres. Jovem é aquele que tem mais sonhos do que realizações. Portanto, nós podemos ter jovens de todas as idades. Aos jovens de todas as idades, estarmos juntos nesse convívio presencial é a construção de um projeto de vida significativa. Não é através de WhatsApp nem de internet que se concebem projetos de vida significativa. É no convívio humano e nesse confronto de ideias como aquelas que nós vamos fazer hoje. Para responder a pergunta, o Brasil no futuro do mundo, nós temos que olhar um país que está
em transformação, e nós vamos falar de alguns números, mas especialmente um mundo em rápidas transformações, onde a palavra constante em todas as análises é a palavra incerteza. Essa incerteza ocorre nesses 4 movimentos que podemos encontrar pelo mundo afora. A cultura do medo, que pautou o Brexit, a própria campanha do Trump, a Áustria, a Polônia, é a cultura do medo. É a cultura do medo do outro. É a segregação. É o antissemitismo em muitos casos. Existe uma cultura de esperança também, que nós vamos encontrar no Canadá do Trudeau, no Macron da França e da Angela Merkel antes dessa eleição recente, mas temos que ver que tipo de coalizão a Alemanha vai ser capaz de construir, afastando a extrema-direita da sua coalizão. Existe também a cultura do autoritarismo. China, com o Chairman Xi, Putin na Rússia, Erdogan na Turquia. E, finalmente, uma cultura de responsabilidade compartilhada em países pequenos que têm uma alta consciência dos riscos da inação, onde, obviamente, eu incluo o Estado de Israel. Mas eu incluo nesse conjunto de países de cultura de responsabilidade compartilhada a Suíça, a Suécia e os países nórdicos, onde muitas vezes nós nem sabemos quem é o presidente da República ou quem é o primeiro-ministro, mas são países que funcionam. São países que funcionam porque todos sabem o que deve ser priorizado e o que deve ser feito. E nesses países há uma clareza do que podemos chamar do custo da inação. Isto é, se nada for feito, existem riscos elevados. Aqui nós temos gente que trabalha na área de seguro e, portanto, que conhece bem o que significa a quantificação dos riscos. Temos pessoas mais conscientes dos riscos, outras aquelas que postergam para amanhã as decisões que deveriam ser feitas hoje, e a partir daí o custo da inação vai aumentando. O exemplo da Previdência no Brasil claramente é um exemplo de custo de inação. Mais postergamos, mais será difícil fechar as contas. Nessa cultura do medo, da esperança, do autoritarismo e da responsabilidade compartilhada, eu acho que a pauta de 2018 e depois 2022, as 2 eleições que nós vamos ter pela frente, essa é a cultura que nós brasileiros teremos que escolher. Queremos valorizar a cultura do medo do outro, a cultura da esperança, a cultura do autoritarismo ou da responsabilidade compartilhada. E aqueles que praticam valores judaicos, veremos daqui a pouco, terão a grande responsabilidade de levar os seus valores, as suas tradições para a discussão pública. Não no sentido de impor esses valores aos outros, mas são valores que hoje a sociedade humana está em busca para a construção de um futuro melhor. Falávamos de incertezas. E o que lembram as incertezas? Lembram muito os nossos pais, e nós mesmos que somos imigrantes, das respostas que imigrantes devem dar a 3 perguntas. E aqueles que visitam o Museu de Imigração de São Paulo vão encontrar e relembrar o que nossos pais tiveram que decidir. Para onde eu vou, o que eu vou levar e como eu vou recomeçar. Essas são perguntas que os imigrantes formulam. E passam noites sem dormir para responder essas 3 perguntas. Ao longo dessa conversa, vou tentar sublinhar o fato que nós somos todos imigrantes. Porque dentro de 30 anos, o mundo que nós conhecemos hoje não existirá mais e nós não poderemos voltar para ele. A evolução demográfica, tecnológica, as questões ambientais, as questões econômicas fazem com que nós não sejamos capazes de dizer aos nossos filhos e netos o que será o mundo daqui 30 anos. E isso é o que os imigrantes enfrentavam. Eles não sabiam para onde estavam indo,
mas eles precisavam responder as 3 perguntas. Para onde ir? Eles decidiram, alguns deles, vir para o Brasil. Nós temos que decidir aonde nós estaremos daqui 10, 15, 20 ou 30 anos. O que nós vamos levar? As maletas dos imigrantes não eram muito grandes. Nós temos que decidir o que levar. Claramente, os valores fazem parte dessa maleta. As competências, os conhecimentos, as atitudes. A rede de contatos de confiança faz parte dessa maleta. E como nós vamos recomeçar a cada período? Portanto, essas 3 perguntas que os imigrantes formulavam, e eu me lembro, como muitos de vocês lembram, as noites sem dormir conversando com os nossos pais, sobre em que lugar ir, por que esse e não aquele, quem será o primo que vai nos receber, com quem nós podemos contar quando chegaremos lá, as incertezas porque nós íamos para um lugar sem poder mais voltar. Esse é o mundo que hoje nós estamos vivendo. A partir daí, eu penso que vale a pena nós sublinharmos que, apesar dessas incertezas, o futuro está em nossas mãos. Me lembro da fábula do príncipe e do sábio. O príncipe queria testar a capacidade do sábio. O príncipe representava o poder. E o sábio era conhecido naquela cidade porque ele conseguia adivinhar as coisas. O príncipe pergunta ao sábio: eu estou com as minhas mãos atrás das costas com um passarinho. Eu quero saber se esse passarinho está vivo ou morto. O sábio, percebendo a pergunta, sabia se ele dissesse que o passarinho está vivo, ele seria sufocado. E se dissesse está morto, deixaria o passarinho vivo. A resposta que o sábio deu: meu senhor, a resposta à sua pergunta está em suas mãos. E isso significa um pouco o nosso futuro. Não há nenhum determinismo no que deve acontecer com o Brasil nos próximos anos, dentro de um mundo em transformação. Eu penso que as nossas tradições mostram que somos responsáveis pela construção do futuro. Agora, como pensar o futuro? Nós pensamos o futuro através de algumas dimensões: a demografia, a economia, a ecologia, a equidade, a tecnologia e a forma de gerir os conflitos. Essas são tendências que trazem riscos. Uma outra forma de pensar no futuro são os impasses. Impasses na questão econômica, tanto no sistema financeiro como nas questões de investimento, impasses na área humanitária, na área ambiental, na área tecnológica. Em resumo, a questão que nós queremos concluir dentro de 15 a 20 minutos é como nós podemos construir um futuro melhor. Eu queria dar alguns números, começando pela questão tecnológica, mas especialmente na questão demográfica, e que nós vamos visitar daqui a pouco nas transparências. Nós estamos lembrando os números do mundo primeiro. 1.800, 900 milhões de habitantes. Ano 1900, 1,6 bilhões. Terminamos o século XX com 6,4. Mas os números do Brasil é que são extraordinários. No século XX, o Brasil começou com 17 milhões de habitantes. Na Copa dos 70, nós éramos 90 milhões de brasileiros em ação. Terminamos o século XX, não mais com 90 milhões, mas com 170 milhões. E hoje somos 210 milhões. Agora, da Copa de 70, os 90 milhões de brasileiros em ação, 1/3 morava nas cidades, 2/3 morava na região rural. Menos de 5 décadas depois, somos quase 180 milhões morando nas cidades e o resto morando na região rural. Essas são transformações que ocorreram na escala mundial, mas o Brasil
é o único que teve essa evolução quantitativa demográfica extraordinária. Mais do que essa evolução, somos o único país de extensão geográfica considerável, com esse tamanho de população, que fala um único idioma. É claro que existe a China, a Índia, mas são vários idiomas para poder se mobilizar ou se locomover dentro desses países. O que tornará o país sempre um país atraente do ponto de vista de mercado e do ponto de vista de investimentos. Agora, se olharmos o mundo em 2030, 2050, 2100, nós vamos ver daqui a pouco mudanças e transformações extraordinárias. Quem imaginaria que em 2100 as tendências mostram que o Brasil reduz a sua demografia por causa da elevação da esperança de vida e a redução da taxa de natalidade? Nós devemos chegar em 2100 com 190 milhões de habitantes. E isso significa que nós temos que nos preparar não só para o pico dos 240 milhões, mas o que vai acontecer quando a população brasileira começa a diminuir. Isso não ocorre nem na África, nem na Ásia, porque a África se torna o continente campeão com 4 bilhões de habitantes e a Ásia também com 4 bilhões de habitantes. Eu quero, antes de passar agora alguns diapositivos, antecipar 5 conclusões. A primeira conclusão é que para o Brasil poder se inserir nesse mundo em transformação, o tema que é conhecido de todos, e eu não trago nenhuma novidade, é que precisamos reduzir a extrema pobreza, inserir o Brasil dentro de políticas de igualdade de oportunidades com acesso a serviços básicos de educação, saúde, saneamento e segurança. O que nos ajuda no momento atual, e nós temos vários jovens que já estão militando nisso, é a digitalização. E essa digitalização pode ajudar a avançar muito para essa maior integração e redução da exclusão. Mas nós sabemos que também que essa digitalização não é inocente. Tudo que tem acontecido hoje em manipulação da opinião pública e ameaça à democracia, isso aconteceu na eleição americana, aconteceu na eleição francesa, são motivos de atenção e de preocupação. A segunda conclusão é que nós não poderemos mais, como país que alimenta e vai continuar alimentando o mundo, separar a agricultura da floresta do clima. Nós precisaremos ter a mesma competência que temos na área financeira hoje. Veja o perfil do presidente do Banco Central e o perfil do secretário, do ministro da Fazenda. Essa competência, o Brasil, para poder se inserir no mundo, terá que ter na cadeia setorial que envolve agricultura, floresta e clima. Se tivermos 3 ministérios frágeis, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, não existe nenhuma autoridade que lida com florestas, o nosso país, que tem o potencial de alimentar os 10 bilhões de habitantes no mundo, depende para isso de uma governança altamente qualificada que integra essas 3 dimensões, com a mesma competência da área monetária e da área financeira. O nosso mercado interno, com uma estimativa de 210 indo para 240 milhões, é claro que é um mercado de alta atratividade. Quem viaja pelo mundo sabe que são poucos os mercados desse tamanho que falam um único idioma, com redes que permitem uma comunicação com toda a população ao mesmo tempo. São raríssimos. Nós temos países menores que têm que falar 4 idiomas ou mais, o que inibe claramente comércio e investimentos. O fato da população brasileira, a partir de 2050, se reduzir em função de uma baixa taxa de natalidade e uma elevada esperança de vida, pelo menos na faixa de renda mais altas, o que significa que teremos menos jovens para manter a população que está envelhecendo, nos obriga-se a começar a pensar numa política de imigração no Brasil fundamentadas em princípios, e não é o laissez-faire que nós temos hoje no Brasil.
Esses princípios, claramente, sim, são de solidariedade, mas também de competências humanas e de rápida integração no mercado de trabalho. Se queremos nos preparar, quando eu falo 2100, nós estamos falando do Brasil dos nossos netos. Nós não estamos falando de um Brasil que nossos netos não vão conhecer. Uma criança nascida em 2010, ou 2015, ou 2017, vai atravessar 2100. Portanto, a nossa responsabilidade já é olhar para esse Brasil e preparar esta e as próximas gerações a essa construção. Vamos, agora que nós mencionamos 4 conclusões, eu me permito agregar mais uma que lembra um pouco a nossa comunidade. O que nós temos no Brasil é uma visibilidade muito grande, especialmente dos políticos e das lideranças sociais, mas raramente temos visibilidade para os pioneiros empresariais. Se nós olharmos do sul até o norte, Diógenes, Klabin Laffer, Pfeffer, Benchimol na Amazônia e tantas outras famílias de ascendência judaica que fizeram o Brasil, nós precisamos dar mais visibilidade a essas trajetórias para poder mostrar como é possível a juventude ter referências positivas num país cujas mídias se limitam a dar visibilidade às referências ou neutras ou negativas. Em outras culturas, especialmente em culturas protestantes e outras culturas, nós vamos ver que a reverência ao mito positivo, às trajetórias positivas é muito maior. No nosso caso, é preciso fazer um esforço para mostrar esse serviço de qualidade. Acredito que muitos de vocês conhecem alguns benchmarking. O caso do Porto Seguro, dos seguros, mostra bem uma qualidade de serviço que é uma referência internacional. Isso não quer dizer que todas as empresas e todos os serviços têm essa qualidade, mas é claro que nós temos na nossa comunidade vários pioneiros e empreendedores que tiveram essa capacidade. Se nós não temos o PowerPoint, nós vamos continuar conversando. Pode continuar. Olha, posso te garantir que professor tem essa capacidade, porque já viveu isso várias vezes. As primeiras fotografias que eu vou mostrar para vocês é do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro e do Museu do Amanhã. Eu queria saber se alguns já foram visitar o Museu do Amanhã do Rio de Janeiro. Nós vamos ver que, tanto num como outro, nós vamos ter os símbolos da transformação, da revolução de mentalidades. E esse símbolo da revolução de mentalidades, nós falamos das tendências, dos riscos e dos impasses, e essas 5 tendências são estruturantes da nossa reflexão da pergunta como o Brasil se insere no mundo. A dimensão tecnológica, demográfica, econômica, sociocultural e ecológica. E é claro que o Brasil é incontornável na questão ecológica e na questão agrícola. A questão é saber se nós seremos capazes de valorizar a nossa cadeira nessas mesas e não nos afastar dessa discussão na esfera internacional. Aqui o Museu Histórico Nacional, e essa é uma caixa que o Barão de Mauá dá de presente a Dom Pedro II em 1874. Essa caixa trazia amostras de todos os cabos submarinos existentes no mundo naquele momento. Veja que nós estamos falando de 1874. E aqui vocês vão ter os cabos submarinos que vinham da Europa e se destinavam tanto para os Estados Unidos como para a Ásia, mas também para o Brasil, via, geralmente, Pernambuco, via o Nordeste, para descer até o Rio de Janeiro. Não é por acaso que essa antecipação da comunicação via cabos submarinos também vai viabilizar ou vai motivar uma imigração. Porque na medida em que havia uma comunicação entre 2 extremos, a partir daí a comunicação se tornava mais clara e a partir daí os fluxos migratórios se materializaram. Agora nós temos a fibra ótica. E a fibra ótica não se comunica mais através de oceanos, mas através de satélites. E quem for para o Museu do Amanhã, como aqueles que já foram,
poderá ver a antecipação das consequências que isso terá. Esses fluxos migratórios que começaram vão tender a aumentar cada vez mais. Não é a crise da Síria que vai interromper esse fluxo. Haverá uma continuidade desse fluxo, e já venho para uma das nossas conclusões: o Brasil se prepara a ser muito mais, eu diria, disciplinado na política de imigração, ou nós vamos nos encontrar diante do que outros países não querem, apesar da nossa solidariedade. E por isso que eu penso que as comunidades como a nossa, que já viveram o processo migratório, têm que ajudar a discutir políticas de imigração e debater políticas de imigração para o Brasil se dotar do capital humano de todas as regiões do mundo, mas o capital humano que ele precisa para a construção de um futuro melhor. A questão tecnológica, ela se materializa em várias revoluções: a digital, a mecânica, a biológica e o legado da Revolução Industrial. Acredito que todos que estão aqui estão bastante familiarizados com essas revoluções tecnológicas. Mas o que nós vamos observar é que essas revoluções tecnológicas, transmitindo conhecimento, vão gerar uma projeção de evolução populacional que nos leva a 2100 com 11 bilhões de habitantes, que é a média da variantes. Portanto, nós estaremos evoluindo dos 7 para 9, dos 9 para 10, chegando a 11 bilhões. 11 bilhões de pessoas a serem alimentadas. Portanto, veja o potencial que o Brasil tem se nós formos capazes de disciplinar a nossa tecnologia que já temos e a nossa capacidade de inovação. Aqui nós vamos ter a evolução da esperança de vida, mas isso mostra as várias regiões do mundo e sua evolução. Eu vou passar mais rapidamente. Aqui o que nós temos é a evolução de cada região do mundo, e veja como a Ásia, que é a primeira curva, vai se estabilizar, mas o continente que vai mais crescer, chegando aos 4 bilhões de habitantes, é a África. Portanto, África e Ásia, em 2100, se encontram com a mesma população. A América Latina praticamente se mantém constante, a mesma coisa com as outras regiões do mundo. Esses são os números. População mundial indo de 7 bilhões e pouco para 8, para 9, para 11. A África saindo em 2017 de 1,2 bilhões, indo para 4 bilhões, passando por 1,7 e 2,5 em 2010. A Europa praticamente estável, 742 milhões, 739, 716, 800 e pouco, 653. Veja a decisão de Angela Merkel de receber imigrantes. Aquilo lá não era simplesmente um ato de generosidade. É claro que a Alemanha precisa ter um maior contingente de pessoas jovens. A América Latina, 649, 718, 780, 712. Veja, portanto, chega até o pico de 2050 e desce para 712. A América do Norte, e aí nós estamos falando especialmente Estados Unidos e Canadá, continua crescendo e atraindo uma população considerável. Aqui nós temos a queda da taxa de fecundidade. Aqui a queda da taxa de fecundidade no Brasil, quando muitos de nós estávamos chegando no Brasil, sabemos que era uma taxa de fecundidade extremamente elevada. Ela, no 75 até 1980, está em 4,28. Ela hoje está em 1,78, caindo para 1,63 e subindo um pouco no final do século para 1,77. Aqui nós temos a esperança de vida ao nascer, que está crescendo consideravelmente, passando para cima
de 85 anos, tanto no Brasil como na América do Sul, como nos países do Caribe. Daí toda a questão dos seguros, a questão da previdência, aqui está claramente lembrado. Os números do Brasil. 2017, quase 210 milhões, 225, 232 e cai para 190 milhões. Eu preciso dizer para vocês que quando eu li pela primeira vez esses números, eles não deixaram de me surpreender. Sabíamos que a probabilidade disso acontecer estava no horizonte, mas não com essa contundência. E nós estamos falando do Brasil dos nossos netos. Nós não estamos falando de um Brasil muito distante. Aqui as pirâmides me parece que são importantes, porque nós vamos comparar a pirâmide mundial com a pirâmide do Brasil em 2017, elas são muito semelhantes. Mas quando nós vamos para 1950, 2017, 2050, 2100, veja aqui como nós temos muitos jovens em 1950 com uma minoria de pessoas acima dos 60 anos. Já quando nós vamos para 2017, aqui nós estamos em 2050, veja que o número de jovens vai diminuindo, e quando nós chegamos em 2100, se nós não tivermos uma política de imigração específica, nós teremos um conjunto inferior praticamente igual ao superior, com dificuldades muito grandes de financiar, por exemplo, a questão da previdência. Tendências mundiais, e a partir daí nós vamos voltar a discutir o Brasil nesse quadro mundial. Em 2050, quase 9 bilhões de habitantes. Em 2050, 2/3 da população em aglomerados urbanos. Os engenheiros que estão aqui, especialmente da área civil, acompanham isso muito de perto. Em termos de alimentação, nós devemos até 2050 praticamente duplicar a produção. O último dado que eu vi, temos que aumentar em 70% a produção de alimentos. Em termos de transporte, continuaremos expandindo a nossa frota de automóveis. Em termos de energia, apesar das alternativas energéticas, dependemos de energias fósseis. Portanto, o Brasil terá um papel nesse fornecimento de energias fósseis. Em termos de comunicação, já estamos explodindo e cabe aí ao Brasil decidir qual vai ser a sua política. Em termos de habitação e saneamento, um déficit mundial e um déficit brasileiro. Eventos extremos e catástrofes naturais, nós já as temos no Brasil. Os Estados Unidos viveu algumas tragédias recentemente. Na Indonésia, esses dias ainda, nós temos alguns casos de eventos extremos. Biodiversidade, somos considerados o Brasil o país de maior ativo em termos de biodiversidade. Veja o potencial que isso tem para filhos, netos que estão no Brasil, ou mesmo que estão na diáspora brasileira no exterior, mas que podem ajudar o Brasil do exterior. Eu não vejo quando um jovem deixa o Brasil para morar no exterior por algum tempo, ou de uma forma maior, ele se torna um alimentador de outros modos de vida. E se ele mantém seu contato com a comunidade ou com a família, ele passa a ser um inspirador de inovações pela comunicação que ele está fazendo. E, finalmente, o tema das mudanças do clima. Acredito que todos acompanham os Acordos de Paris, o que foi a COP23 em Bonn. O assunto até caiu no vestibular desse ano, portanto, é um tema hoje que pais, filhos, netos estão discutindo. Agora, começamos a fazer a pergunta: como se preparar para a construção do futuro? Se preparar a construção do futuro, em primeiro lugar, eu não preciso dizer isso para pessoas de tradição judaica, é a educação. E o que nós vamos encontrar no ranking das melhores universidades do mundo? Se nós tiramos os Estados Unidos e a Inglaterra, que em muitos casos foram originários dos rankings das melhores universidades, quem nós vamos encontrar excluídos esses dois países? Nós vamos encontrar pequenos países conscientes dos riscos da inação. Em outras palavras,
Países que entenderam que devem ter os melhores sistemas educacionais, pelo menos no topo da pirâmide, que são as universidades e os institutos de pesquisa. E vejamos, então, países como Singapura, Hong Kong, mesmo ela fazendo parte hoje da grande China, Suíça, Israel, Suécia, Holanda, Austrália, Coreia do Sul. Coreia do Sul, a ameaça da Coreia do Norte. Austrália, perto da grande Ásia, perto da grande Indonésia. Holanda, um país que depende da exportação, ele não tem recursos naturais, com o risco de ser submerso a todo nível de aumento do nível do mar. Portanto, um país que precisa de talentos para poder construir o seu futuro. Suécia, Israel, Sadação Dir, eu acho que todos aqui sabem como Israel tem consciência do custo da inação. Todo dia de manhã o governo não precisa dizer ao povo israelense quais são as prioridades. Eles já sabem as prioridades, não precisa colocar nada no jornal. A mesma coisa com a Suíça, que pode parecer um país próspero, mas é um país de 700 anos que está o tempo todo se construindo. A era digital para a Suíça é uma grande ameaça. E a partir daí nós vamos ver quais são as instituições criadas. Hong Kong para se preparar para a sua integração à China. E Singapura no meio dos megapaíses que nós temos em volta de Singapura, que ela deve se preparar. O que vocês têm nesse diapositivo são instituições, universidades, institutos de pesquisa desses países que estão no topo dos rankings. Portanto, são países que vão investir não só para segurar os seus jovens, mas para atrair jovens de outros países para integrá-los à sua comunidade e depois disso fazer com que eles permaneçam. Porque eles chegaram à conclusão que a construção do futuro depende exclusivamente da capacidade intelectual dos jovens que fazem parte da sua comunidade. Como construir o futuro? Eu já estou finalizando. Os países que nós visitamos são países que já mencionamos, têm consciência dos riscos. Pergunta para o Brasil, para se inserir nesse mundo em transformação, é se nós temos clareza dos riscos e do custo da inação. É claro que não. Porque durante todo o período de euforia econômica, e nós temos que lembrar algumas datas. Primeiro 2002, mas depois a crise de 2008, junho de 2013, 1 milhão de pessoas nas ruas. A sociedade brasileira já sabia que esse ciclo de desenvolvimento não podia continuar. 2014, 8 de julho de 2014. Quem não lembra aonde estava no dia 8 de julho de 2014? Copa do Mundo, Brasil-Alemanha. É claro que aquele time não perdeu em todos os riscos, porque perder um jogador não pode ser motivo para perder totalmente a estrutura de uma equipe. É claro que também o oponente tinha se preparado durante 8 anos, mas claramente o oponente tinha se preparado para todos os cenários. E no nosso lado não havia essa consciência do risco. Havia o custo da inação, o otimismo substituindo o realismo. E a partir de 2014, a sequência que nós conhecemos, a crise de 2015 e 2016, e essa retomada lenta que ainda não nos levou de volta à economia de 2014. É claro que 2014 era o ano onde se postergaram as decisões. As medidas anticíclicas deveriam ter sido interrompidas, mas havia a Copa do Mundo e havia eleições. Então não se tomou as decisões, e a partir daí, até hoje, nós estamos vivendo essas consequências. Portanto, o que se espera para construir o futuro, olhando para o mundo com todo o potencial que o Brasil tem, em função da sua juventude até 2050,
em função da sua capacidade de produção de alimentos, em função da sua extensão geográfica, em função do seu patrimônio de valores em muitos segmentos da população, inclusive aquele representado nesta sala. E a partir daí a capacidade de poder enfrentar problemas e adversidades numa população que cresceu em 11 décadas de 17 milhões para 210 milhões de habitantes. Esse país, portanto, é um país que sofre dores de crescimento. Ele poderá, daqui a 50 anos, enfrentar outro tipo de dores. Mas, no momento atual, as dores que nós estamos enfrentando são dores de crescimento. E daí eu concluo lembrando a importância da consciência disseminada dos riscos, a governança estratégica, a capacidade de inovação e o contínuo reposicionamento. Mas isso se aplica não só ao Brasil, mas se aplica a todos nós. Eu quero terminar esse o quadro do Lazar Segal, Navio dos Imigrantes, que ele levou 3 anos e pouco para desenhar. No Museu Lazar Segal, quem visita o museu encontra esse quadro, que é a agonia dos imigrantes indo para uma terra desconhecida. E o que eles tiveram que fazer é pegar uma pequena maleta e levar o mínimo necessário para poder viajar. A pergunta que a cada um de nós cabe fazer, tanto a cada um de nós, como também às nossas comunidades e também ao país como um todo, é qual é o prioritário que nós vamos levar para essa travessia, para esse mundo, esse horizonte de incertezas, mas para o qual nós teremos que chegar mais cedo ou mais tarde. Esse é o nosso desafio. Muito obrigado. Professor, num dos quadros que o senhor mostrou, o senhor fala em energia. E o senhor diz ainda, em 2050, ainda combustíveis fósseis, tudo isso petróleo. E que o Brasil teria, digamos, um potencial em relação a isso. Mas, quando se fala hoje em novas possibilidades de combustíveis, novas tendências, coisas elétricas e tudo mais, será que essa previsão tem realmente um fundamento? Ainda coisas fósseis em 2050, quando muitos pensam que já o petróleo, em pouco tempo, já vai ser uma coisa obsoleta, até por uma questão ecológica, certo? É claro que todas as empresas de petróleo estão investindo, não só as empresas de biocombustíveis, mas também as empresas de petróleo. Eu sei que nós temos aqui egressos da Politécnica. A Politécnica, no laboratório do Júlio Meneghini, que é um laboratório de gás natural, estão investindo 10 milhões de dólares, coisa que é muito raro para a Shell investir dentro de uma escola de engenharia, é 1 milhão por ano durante 10 anos, para exatamente procurar outras alternativas. Nós estamos migrando para uma nova era energética, mas ela não se dará tão rapidamente quanto o noticiário tem anunciado. E nós estávamos indo mais rápido antes da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. E a China assumiu uma liderança na energia fotovoltaica, em biocombustíveis, em energia em baterias. Você tem a BYD em Campinas, que é uma empresa de produção de carros elétricos. A China está assumindo a sua liderança. Mas veja o problema da Alemanha. Por que não se constrói uma coalizão com o Partido Verde? Porque o Partido Verde gostaria de acabar com o uso do carvão nos próximos 20 anos. E Angela Merkel, sendo realista, ela tendo que gerir essa transição, diz o seguinte: não dá para fazer isso nessa velocidade. Então, é uma evolução, nós estamos indo, o Brasil está bem posicionado. Teve um artigo no Estadão de segunda-feira passada do José Goldenberg, que alguns de vocês talvez leram, o papel que o Brasil desempenhou na questão do pró-álcool, e ele termina o artigo dele recomendando a adição de etanol nas grandes capitais do mundo, Beijing, Londres e outros, entendendo que no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, a poluição diminuiu em função do uso de biocombustíveis nas energias fósseis. Então, acredito que nós estamos indo nessa direção, mas não vai ser nesse período que desaparece a presença das energias fósseis da matriz energética. Boa noite, professor. Meu nome é Paulo. Uma honra ouvir a sua palestra, muito bem exposta, e
trazendo questões para a gente. Eu tentei anotar aqui um pouquinho. O senhor fala da questão do crescimento do Brasil, o Brasil se preparava a crescer, e em um momento o senhor falou crescer combatendo as desigualdades sociais, um crescimento mais distribuído e sustentável, né? Aí eu relembro a única época que a gente teve esse discurso, não só na boca do Brasil, mas na boca do mundo, que foi de 2002 até a debacle que nós tivemos recentemente. Então eu pergunto assim, se aquele modelo que efetivamente, me parece, posso estar equivocado, não sou economista, ele aumentou a renda média, ele fez uma série de indicadores positivos indicando a distribuição, manteve o país funcionando enquanto os outros países estavam em crise graças ao consumo interno provocado por essas reduções de desigualdades, né? Ajudar também faz bem. E pergunta assim, se hoje a gente critica tanto assim, e realmente a gente tem uma situação de crise, eu pergunto assim, por que o mundo todo naquele momento, cheio de economistas liberais e tudo mais, não apontaram isso? Pelo contrário, os Estados Unidos elogiaram publicamente o modelo que o Lula estava implantando, que o Brasil estava seguindo. Esse é o cara. E o Banco Mundial nunca perdoou. Não, vocês vão ter crise, vocês vão ter que fazer arroxo. Por que isso não foi falado se o modelo estaria equivocado? Aí eu pergunto também, bom, se ele estava certo, por que se interrompeu esse desenvolvimento? Gostaria que o senhor colocasse para a gente o que aconteceu naquele modelo que levou a esse problema que nós tivemos aqui. O Brasil cresceu porque só o governo investiu? Será que foi isso que aconteceu? Foi Bolsa Família, incentivo para entrar na universidade? Foi esse o crescimento? Quer dizer, foi um crescimento forjado só pelo governo e não pela sociedade produtiva? E como é que o senhor vê uma forma da gente fazer esse crescimento para o Brasil, um crescimento distribuído, com redução de desigualdade? Três aspectos. Primeiro, o conceito de Bolsa Família de renda mínima não começou em 2002, começou bem antes. O prefeito Grama em Campinas, o próprio governo Fernando Henrique, foram governos que começaram a testar o conceito de Bolsa Mínima. O que fez o governo em 2002, que começou, vamos lembrar o que foi em novembro de 2001, havia uma projeção do real, do dólar, a R$4. A entrada, vou continuar e depois tratamos da relação. A entrada de Luiz Furlan, de Meirelles, foi uma mudança de rumo, porque não era esse o projeto da eleição de outubro de 2001. O projeto era outro. Então, se combina uma proposta mais generosa, vamos colocar entre aspas, mas com uma equipe que veio para preservar o rigor econômico. E essa equipe durou durante 8 anos. Eu recomendo a leitura de um livro de Mônica Delboli chamado Como Matar a Borboleta Azul, que é o governo Dilma. Recomendo fortemente essa leitura. E eu vou lhe dizer por que ela escolheu esse título, Como Matar a Borboleta Azul. É porque na Inglaterra, num desses campos, havia uma expansão do número de coelhos que estavam comendo a agricultura. E resolveram matar os coelhos. Só que os coelhos comiam as ervas daninhas da grama. E na hora que essas ervas daninhas continuaram crescendo, os alimentos que eram as larvas que iam dar a borboleta azul deixaram de ter alimentos e acabaram desaparecendo. O que tem isso a ver com o governo Lula, o governo Dilma? O governo Lula foi um governo que procurou estar dos dois lados. De um lado, ter uma política social, mas do outro lado, preservar um rigor econômico. E é por isso que havia esse diálogo internacional, porque você tinha os ministros que falavam do social, mas você tinha os ministros que falavam do rigor econômico. Um deles voltou para o governo atual. No governo que seguiu, que deveria ter sido um governo tampão de 8 anos para o príncipe voltar,
essa prática não foi aplicada. E houve, aí vale a pena ler a Piauí desse mês de novembro, um artigo sobre o próprio Henrique Meirelles e o porquê ele e a Dilma não se entendiam. Está lá explicado. Ela disse claramente, ele nunca, enquanto estiver no governo. Quando é a pessoa talhada, a prova que ele foi capaz no governo anterior e ele foi capaz agora no governo atual. É um técnico que soube, aliás, escolher um excelente presidente de Banco Central, que também está fazendo o trabalho dele. Então, a questão não é o social. A questão é conseguir conciliar o social ao rigor econômico. E eu estou falando isso para uma comunidade que sabe a importância da doação. Mas a doação tem que ser feita com a robustez e o equilíbrio financeiro. Na hora que a doação não tem sustento, nós vamos chegar à frase que vai terminar essa nossa conversa. Que para realizar sonhos, as contas devem fechar. Se as contas não fecham, e foi o que se revelou em 2016, é claro que nós estamos diante de uma situação que não é um problema do modelo, é um problema de governança. É um problema de governança. O Brasil tem o suficiente para ter um Bolsa Família com porta de saída. O que é a porta de saída? É que quando a próxima geração, via educação, deve se tornar independente do Bolsa Família. Então, esse modelo outros países estão adotando, outros estão estudando, mas é claro que no caso do Brasil, voltando à sua pergunta e concluindo, não me parece que o problema estava do lado da atitude responsável de redução das inequidades. Estava o outro lado, que apareceu em vários livros hoje. Eu recomendo o livro da Roberta Paduan, chamado Petrobras, uma história de orgulho e vergonha, onde você vai ver aonde estão os milhões que acabaram saindo dos caixas do governo para destinos absolutamente discutíveis. E isso se aplicou em várias outras áreas. Não é por acaso porque muitas empresas decidem não trabalhar para o governo. Porque o governo você tem que pagar duas vezes. Uma vez na hora de conseguir o contrato, outra vez na hora de receber. E a partir daí, você vê a dificuldade de lidar com uma governança responsável. Como? Eu penso que o que está acontecendo hoje... Bom, vamos... Quantos de vocês assistiam à série Os Intocáveis, à noite? Os Intocáveis descrevia o quê? Os Estados Unidos da máfia. E te garanto que não era muito diferente do que nós estamos testemunhando em muitos lugares. Como os Estados Unidos saíram daquela crise moral, que hoje é assunto até de museus, através do judiciário. O Supremo Tribunal Federal norte-americano, eu não estou comparando ainda com o nosso, mas sem dúvida o judiciário foi o caminho para poder construir uma nação, eu diria, mais responsável. Eu não estou com isso chegando a uma resposta que vai ser o mesmo caminho que o Brasil vai adotar. Mas países que hoje nós conhecemos como países sérios atravessaram situações muito semelhantes às nossas. E se nós aceitamos a ideia que o Brasil vive dores de crescimento, porque os nossos sistemas educacional, de saúde, de segurança, saneamento e judiciário não foram capazes de lidar com essa evolução demográfica, imagina 90 milhões para 210 com essa mobilidade geográfica que os chineses não conhecem, porque aqui qualquer um pode pegar a sua maleta e ir para qualquer lugar do Brasil, não tem que pedir autorização para ninguém. Isso não acontece nem na Índia, nem na China. Você precisa ter autorização para poder se locomover. Então é claro que nós estamos vivendo um desafio de ajustamento. O futuro é um futuro mais promissor ou mais preocupante? Está em nossas mãos. E aí eu quero voltar para as nossas responsabilidades. Evidentemente, não somente os que estão aqui, mas todas as gerações que hoje têm a preocupação de construir um país melhor. O Brasil tem
tido até agora a fama de ser ou vir a ser o celeiro do mundo. Nós atingimos um relativo nível de produção, em parte, o resultado decorrente foi produtos agrícolas com nível de defensivo acima do aceitável. Além do que, também a pecuária, por exemplo, não tem respeitado o nosso meio ambiente. Então, o que acontece? Estamos atingindo níveis agrícolas e de pecuária razoáveis às custas do meio ambiente. Será que para alimentar o restante do mundo nós teremos e conseguiremos destruir o patrimônio ecológico de nossos filhos e netos? Felizmente que eu te antecipei na tua pergunta, quando eu mencionei que o trinômio agricultura, floresta, clima não pode ser dissociado. Mas isso ajuda a voltar ao tema da nossa discussão. A nossa discussão é o Brasil no futuro do mundo. O que está acontecendo no futuro do mundo? A União Europeia está determinando padrões. E são padrões que vão ser cada vez mais restritivos. Se o Brasil for insensível a esses padrões, mais cedo ou mais tarde ele será excluído para o benefício de outros concorrentes. Porque esses padrões têm dois sentidos. Às vezes são organizações não governamentais defensoras de valores, mas às vezes são interesses dos produtores locais, mas que têm uma influência sobre a comunidade europeia ou sobre seus governos locais. Daí a importância da competência na governança dessa cadeia. Se nós não tivermos o mesmo perfil de competência que temos, por exemplo, hoje na área econômica, juntando numa mesma área essas três dimensões, hoje, infelizmente, são ministérios frágeis. E a pecuária eu quero incluir dentro desse conjunto. Então, eu espero que, na discussão de 2018, dado o papel do Brasil como potência ambiental, o Brasil está fora da mesa do comércio, está fora da mesa das finanças, está fora da mesa de várias mesas. A questão militar, o Brasil não é um país bélico. Na questão dos direitos humanos, tem uma presença relativa e nem sempre das mais apropriadas. O único lugar onde nós somos incontornáveis é na área ambiental e na área agrícola. Porque aí, com floresta amazônica, e mais o Cerrado, e mais a Mata Atlântica, e mais o potencial que nós temos de produção de alimentos, inclusive com alguns vizinhos nossos, nós somos incontornáveis. Seremos capazes de utilizar as tecnologias mais avançadas para isso? O Brasil se comprometeu em Paris de recuperar quase 14 milhões de hectares de áreas degradadas. Hoje em dia, com drones, dá para fazer isso a custos menores. E a vantagem do Brasil é que se você deixa a floresta tranquila, ela se recompõe. O problema não é destruir, mas a nossa biomassa se recompõe naturalmente. Então as nossas metas são factíveis. Em complemento, temos uma indústria de celulose e papel que é capaz também de sequestrar carbono, dada o Instituto da Árvore que reúne toda essa cadeia produtiva. Então nós temos vários ativos que podem ser utilizados. A minha dúvida é o seguinte, quer dizer, nós temos cada vez um maior aumento da produtividade. Quer dizer, nós temos, por exemplo, a agricultura, com 2, 3% da população, se faz uma produção enorme comparada com antigamente. Daqui a pouco, os carros vão ser autônomos, não precisa de motorista. Você vai ter um telemarketing que vai desaparecer, corretores de seguros que vão desaparecer. Então, várias profissões vão desaparecer, né? E a produtividade, você vai ter os robôs, né? Que estão com cada vez com menos gente, você vai fazer muito mais. Então, por que essa preocupação sempre? Dizer, não, a população vai envelhecer, nós vamos ter cada vez menos jovens. Será que nós precisamos de tantos jovens? Será que não vão ser desempregados esses jovens? Quer dizer, será que a economia, ela sozinha não vai produzir automaticamente o sustento de um monte de gente? Não precisa tanto
gente trabalhando, já que a economia vai aumentar barbaramente a produtividade, né? Eu espero que tanto o Isaac como eu estamos aqui daqui uns 40, 50 anos para ver qual é o cenário que nós vamos enfrentar. Se realmente vão desaparecer todas essas profissões ou vão se reinventar. Porque é claro que nós certamente, você tem toda a razão, robôs, inteligência artificial, tudo que está na mídia vai evoluir. Mas eu me lembro que em Paris, quando havia as carroças, diziam o seguinte: quando as carroças desaparecerem, o que vai acontecer com os carros? Porque não haverá emprego para as pessoas que estavam dirigindo as carroças. Eu vejo que a sociedade humana, se nós olharmos as grandes revoluções industriais, começando daquela de 1500, revolução no caso, da palavra escrita para a palavra impressa, nós fomos capazes, não nós, os países que têm a capacidade de transformar sonhos e projetos em resultados, foram capazes de sobreviver a essas transições. Os países que ficaram esperando que outros decidem, veja o que aconteceu entre Reino Unido e Estados Unidos. O Reino Unido era a fonte das tecnologias, mas ficaram na engenharia naval, ficaram com a ideia que é a engenharia naval que iria fazer o futuro, porque era o mundo que conheceram. A indústria aeronáutica foi para onde? Foi para a Nova América. Foi aí que a indústria aeronáutica se desenvolveu. A pergunta que eu acho que você está nos colocando para todos: quais vão ser esses hubs das novas oportunidades para a juventude? Voltando para um dos temas da tua observação, será que é possível viver numa sociedade onde a maioria são pessoas acima dos 60 anos? Eu não sei. Depende da capacidade das pessoas de 60 anos viver de forma saudável. E aí, nesse cenário, sim, nós teremos a capacidade de conviver jovens de todas as idades, porque os que estarão com mais de 60 anos poderão continuar a viver, produzir, sem depender dos mais jovens para poder garantir a sua sobrevivência. São cenários, e eu penso que todos eles merecem a nossa reflexão. Mas eu te agradeço o teu comentário. Na sua brilhante explanação, como sempre, mencionou a grande vantagem dos países que são formados por população que sabem viver e antever riscos, que sabem tomar suas decisões. Eles não dependem de alguém dizer para eles: toma cuidado, se chover, o que você faz? Não, ele já sabe. Ele lê o jornal, ele vai saber que vai chover, então ele já toma suas medidas. Ele já está treinado, ele está educado. E aí nós chegamos a um dos grandes problemas da realidade brasileira: educação. A base educacional brasileira é ridícula. Quando as estatísticas do próprio governo dizem que os alunos do terceiro ano fundamental, 90% não sabem matemática ao nível mínimo e 70% não sabem nem ler português, quanto mais se expressar, que futuro uma sociedade que forma esta base pode se preparar para frente? Claro que nós temos os Meireles da vida, os Ilan, os Furlan, que são homens, mas são singulares, são muito singulares. E esses homens ou mulheres, dependem, dentro de uma estrutura democrática, de uma estrutura de poder que é eleita por uma população com essa base educacional. Como é que o senhor vê isso no futuro para o Brasil? Abraão, eu acho que você deveria dar a próxima palestra aqui, eu virei assistir. Eu vou assistir, eu vou te fazer perguntas. Professor Jacques, completando o que ele falou, Nelson, meu nome, Sim. É o seguinte. Já se sabe que o futuro é um bom ensino, não há dúvida, e foi falado que o ensino no Brasil não serve. Mas eu daqui a 15, 20 anos não vou ter uma porcentagem muito grande das profissões que existem. E fora disso,
eu vou ter profissões que eu não conheço ainda. O que ensinar? Eu vou começar. Deixa eu começar pelo Nelson e eu volto para você, Abraão. Olha, essa é a pergunta que toda semana nós formulamos para os nossos alunos do curso de Relações Internacionais. Porque a disciplina que eu coordeno junto com o Pedalar e com o Carlos Eduardo Lins da Silva é uma disciplina chamada Temas e Práticas em Relações Internacionais, e nós escolhemos tendências globais e riscos. Então nós pegamos a questão do clima, a questão da segurança digital. O diretor da União Internacional de Telecomunicações esteve conosco recentemente, a semana passada. Obviamente a questão da imigração com o cônsul-geral do Canadá, que aliás eu encontrei naquela festa da independência. Foi daí que veja como é bom conviver com pessoas e ir ao encontro de pessoas. Porque o Stéphane Delarue, que é o cônsul do Canadá em São Paulo, deu uma extraordinária conferência sobre a política migratória do Canadá, onde cabe ao setor privado ajudar na integração dos imigrantes. Não é um problema só do governo. As ONGs privadas vão ajudar no processo de inserção, porque o Canadá quer atrair o capital humano que precisa para o seu crescimento. E cada uma dessas sessões que passam pela questão da mídia, da opinião pública, da democracia, a última pergunta como essa do Rabino que ele vai fazer agora, a última pergunta que o expositor deve responder é quais são as competências críticas a serem desenvolvidas nos jovens para lidar com esse problema futuro. É claro que nós não temos uma possibilidade de chegar daqui 30 ou 40 anos e saber. Eu vou me lembrar da letra Pi, porque a letra Pi é olhar e ter a visão de conjunto, mas ter duas pernas mais profundas fincadas no chão. E quais são essas duas pernas? Essas duas pernas fincadas no chão é valores e competências técnicas, que poderão mudar com o tempo. Mas na medida em que o jovem passa a ter a visão de conjunto, e ao mesmo tempo tem duas ou três pernas, porque existe o tema das atitudes que devem ser desenvolvidas, a capacidade de resolver problemas, problem solving attitude, ver uma questão e não ver o problema, mas começar a enxergar a solução rapidamente. O que nós temos hoje na nossa cultura, muitas vezes, é a retórica do problema, mas não a busca da solução. Então, visão de conjunto, valores, competências. Dentro dessas competências, todos eles vão lembrar os idiomas como uma forma de se conectar com outras culturas. E para poder viver nesse mundo do futuro, desenvolver conhecimento de idiomas, que para quem está aqui parece uma coisa trivial, porque aqui certamente temos o português, o francês, o hebraico, o inglês. Aqui é considerado trivial. Mas veja que essa competência de idioma ajudou cada um de nós que está nesta sala a atravessar momentos de profunda adversidade. E aí vem a última competência, a última atitude a ser desenvolvida. Como desenvolver cedo no jovem a transformação da adversidade num ativo? Quer dizer, é a questão da resiliência. É claro que nós vamos encontrar famílias que vão dizer: eu não quero que o meu filho passe as dificuldades que eu passei. É a melhor forma de diminuir a resiliência. Mas aqueles que vão expor os filhos ou os netos as dificuldades que a nossa tradição já prevê. Uma bar mitzvah já é um desafio para cada um desses jovens. E na hora que o jovem, você que é professor e que preparou tantos jovens, você sabe, Nelson, aquela etapa que você ajuda a atravessar vai ficar na memória do jovem para o resto da vida. E ele vai se lembrar de você e vai dizer o seguinte: se eu fui capaz de fazer isso aos 12 anos, aos 13 anos, serei capaz de enfrentar outras dificuldades. E a mesma coisa vai se construindo. Então, respondendo à tua pergunta, são essas dimensões: visão de conjunto, competência, valores e tradições,
atitudes positivas, tanto de resolução de problema como de resiliência e especialmente a transformação de adversidades em ativos. Isso responde à tua pergunta? Tá certo. Com relação a Abraão, eu, por favor, Rabino, convide o Abraão para fazer a palestra e aí nós vamos também conversar. Agora, se eu concordo plenamente com Abraão, e se eu perguntar ao Abraão, o Brasil de 30 anos atrás e o Brasil de hoje, é claro que nós tivemos uma evolução. Não foi a evolução no ritmo que nós gostaríamos, mas lembra do que era o Brasil de 70? De 80? Todos nós lembramos. Lembra essa cidade de São Paulo de 80? E hoje, as escolas públicas claramente eram melhores. Hoje, a nossa surpresa foram as escolas de tempo integral da área estadual. Nós temos um projeto que se chama Pioneiros Empreendedores e nós estamos formando professores para a educação empreendedora. Aí nós descobrimos a chamada Feira de Ciências do Estado de São Paulo, onde professores e alunos concorrem nessa Feira de Ciência. E aí nós descobrimos as escolas de tempo integral, nós convidamos eles no dia 17 de agosto desse ano, e os alunos e os professores apresentaram os seus projetos. Projetos que poderiam ser elaborados pelas melhores escolas de engenharia. Uma pulseira para sonâmbulos. Essa menina desenvolveu com o professor de física dela, um negro formado no Instituto de Física da USP, professor dela, na escola de tempo integral. Ela tinha um parente que, quando levantava como sonâmbulo, se machucava. Então, o que ela conseguiu descobrir é que o ritmo do coração muda poucos minutos antes dele levantar. E essa pulseira faz com que ela dá picadas nele, de tal forma que quando o ritmo aumenta do coração, ele acorda antes de levantar. E essa moça é uma moça de uma escola pública, mas de tempo integral, que vale a pena nós descobrirmos, porque eu acredito que está havendo uma mudança. Nunca no ritmo que você e eu desejaríamos, mas eu não subestimaria o esforço que muitos professores de escolas públicas estão fazendo. É claro que nós temos uma cultura ou crítica, sem ser empreendedora, ou então da retórica das propostas de solução sem a consciência dos riscos. As campanhas eleitorais no Brasil são essas, são promessas. Não é uma discussão dos riscos que o Brasil está correndo. Eu prometo que eu vou resolver todos os problemas ou os principais problemas. A discussão da consciência dos riscos, ela fica à margem. Quem sabe agora, com tudo que nós estamos testemunhando na mídia aberta e o que está correndo pelos jornais, uma consciência dos riscos pode surgir na medida em que ficou claro o que é a consequência do desgoverno em vez da boa governança. Bom, antes do Rabino encerrar, eu queria realmente agradecer ao professor pela brilhante palestra dessa noite. E uma frase que a gente sempre ouve, que é a única certeza com relação ao futuro é que o futuro é incerto. Isso, na minha opinião, não é tão verdade quanto isso, principalmente agora, depois da sua palestra, e mostra que em vários caminhos. Mas eu queria só colocar uma reflexão para tentar encerrar esse evento. Ontem eu tive a oportunidade de assistir o que está hoje na imprensa e o evento que a Veja promoveu, convidando praticamente todos os candidatos à presidência. E uma coisa que me chamou a atenção, o Bolsonaro, eu não estou fazendo campanha para o Bolsonaro, quero deixar claro, mas ele começou a palestra dele dizendo o seguinte: gente, se um país como Israel consegue fazer o que ele faz, por que um país do nosso tamanho não consegue fazer nem um pouco do que Israel faz? E isso realmente para mim me tocou bastante. E depois ele desenvolve toda a palestra dele falando da necessidade do investimento em cultura. Então
Então esse era um ponto, e todos os governantes que estavam lá, talvez com exceção da Marina, que defendeu muito a parte ecológica, falaram em educação. Eu acho que o Brasil está passando por uma necessidade de investir em educação. E outro fato que aconteceu no passado recente, depois da derrota do Brasil de 7-1, mas pela primeira vez nós tivemos no Brasil a população mobilizada, tivemos mais de 5 milhões de pessoas nas ruas pedindo mudança. E eu acredito que desde o processo democrático, talvez nós vamos ter a primeira eleição consciente no Brasil. Porque as pessoas hoje, em função de toda a mídia, de tudo que acontece, eles sabem aquilo que eles não querem. E vão, se Deus quiser, em 2018, a gente vai ter um governo muito mais sério, muito mais consciente, talvez muito mais limpo, depois desse processo da Lava Jato. Então, a expectativa aí, se Deus quiser, que a gente, em 2018, a gente tenha um mundo melhor e promissor aí, que tanto precisamos. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua brilhante palestra, e está convidado para daqui a 50 anos contar, ver se deu tudo certo. Obrigado. Eu queria agradecer essas palavras e, se me permitem, inserir dentro dessa reflexão tão positiva e tão construtiva a importância da leitura de um prazo um pouco maior. Eu penso que 2018 certamente será um ponto de inflexão, mas não será uma mudança de um dia para o outro que o Brasil será capaz de se transformar. A nossa tradição nos lembra que foi preciso passar 40 anos no deserto para que uma nova geração possa surgir e levar um povo para dentro de uma terra prometida. E por que foram necessários 40 anos? Exatamente para a geração do passado ser substituída pela geração do futuro. Eu penso que no Brasil, ouvindo as palavras do presidente, 2018 é um ano importante, mas nós temos que olhar mais à frente. Não podemos nos desapontar caso 2018 não nos traga todas as soluções. É importante olhar para 2022, bicentenário da independência do Brasil, quando nós vamos celebrar 200 anos, dos quais mais de 100 nós não tínhamos autorização de produzir nada no Brasil. Mauá é o primeiro empresário a gerar algum produto no Brasil. Portanto, nossa história é uma história curta. Me alinho plenamente com suas palavras. Nós devemos aproveitar 2018 da melhor forma possível. Mas nós nem devemos nos desencantar, nem nossos filhos, nem nossos netos, se os resultados de 2018 não nos levam ao desejado, nem ao desejável. Temos que já nos preparar a formar a geração de 2022. E mesmo de 2020, quando nós teremos eleições, temos talentos jovens dentro e próximo da nossa comunidade. Eu não citarei nenhum nome em público, mas é claro que nós temos um secretário de Assuntos Sociais muito próximo da nossa comunidade, que leio o que ele escreve, vejo o que ele faz, um homem a ser apoiado de todas as forças, por causa dos seus valores e tantos outros que nós podemos viabilizar e ajudar. Eu me refiro a Floriano Pesaro, que é claramente uma pessoa que tem se pautado por um comportamento dos mais corretos e dos mais construtivos. Não faço campanha para ele, não tenho conversado com ele há muito tempo, mas eu vejo que despontam jovens que precisam ser apoiados e olhando para um futuro de mais longo prazo. É só um complemento que o senhor me permitiu fazer, unicamente para não nos limitarmos a 2018 e já pensar em 2022. Exatamente. Professor, na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas todo mundo fez as perguntas, então eu queria
entregar em nome da sinagoga uma pequena lembrança. E, na verdade, dizer da minha emoção particular de conseguir trazê-lo para essa sinagoga. Nada mais, estamos falando do professor que foi reitor da maior universidade da América Latina, que é a USP. Ela é a maior. E eu que pude estar por lá, fazendo algumas coisas minúsculas perto da sua magnitude intelectual, e saber que nós tínhamos lá um membro da nossa comunidade, isso para nós é um modelo, né, a ser seguido. E saber que o professor Jacques Markovits estava lá, era sinal que poderíamos estar todos lá. E trazer um reitor de uma universidade de expressão da USP para a sinagoga é mostrar claramente que nós não precisamos pagar um preço de entrar numa grande academia e não entrarmos numa sinagoga. E também aquele que entra numa sinagoga não pagará o preço de não estar na universidade. Quem entra na universidade, entra na sinagoga. Quem entra na sinagoga, entra na universidade. Então, por favor, professor, vem aqui do meu lado que eu quero tentar passar para você ao estimado Jacques Markovits. A sinagoga Ohel Yaakov, que é o teu nome em hebraico também, né? Agradece ao consagrado professor Dr. Jacques Markovits por sua palestra O Brasil no Futuro do Mundo, ministrada em nossas instalações. Aliás, o senhor não conheceu a Sinagoga Grande, já vamos fazer um passeio por lá, um tour. Sua sabedoria e sucesso acompanham o seu nome, contribuindo para que a nossa sociedade possa saborear os seus conhecimentos. A comunidade judaica do Brasil tem o orgulho de testemunhar a sua trajetória. Que Deus o abençoe, bem como toda a sua família, com muita saúde, alegria e sucesso. Com as bênçãos da Torá, o senhor Roberto Pitran, nosso presidente, e aqui quem está falando é o rabino dessa sinagoga. Pediria todos de pé para o nosso reitor, por favor.